Olha só quem eu conheci. Futebol não é exatamente o assunto que eu consigo reter informação com facilidade. Eu gosto do esporte, eu tenho interesse, eu assisto jogos, mas se você perguntar pra mim qual é a escalação do time que eu torço, eu não vou saber te responder. Isso porque simplesmente futebol não está no topo das minhas prioridades. Outros assuntos me chamam mais atenção. Isso é completamente normal porque nós não escolhemos os nossos gostos. Os nossos gostos simplesmente acontecem, provando quão absurda é a condição da existência humana. Filosofia também não é a minha praia. Mas outro dia eu acabei me distraindo de um jogo que eu estava assistindo e eu parei para pensar o quão fútil é a posição do goleiro. Olha só, o único objetivo do goleiro é impedir o time adversário de marcar gols. Só que impedir o time adversário de marcar gols não leva o seu time à vitória. Olha só, se ambos os goleiros fizerem o seu trabalho com perfeição, o máximo que pode acontecer é o jogo terminar empatado. E não importa o quão a partida foi sofrida para os jogadores de linha, tudo foi em vão, porque não há vencedores. Tudo bem, eu tô ignorando regras de pontuação de campeonato, onde um time empatar pode levar o outro à vitória. Tudo bem, não é nisso que eu quero chegar. Onde de fato eu quero chegar é dizer que o objetivo dos jogadores de linha é constantemente vencer o jogo, enquanto o objetivo do goleiro é não fracassar. Isso porque não importa o quão longe o goleiro chute a bola, ou quão bem seja o passe para outro jogador, a bola, de uma maneira ou de outra, acaba voltando na mão do goleiro, onde ele precisa recomeçar tudo de novo. E pensando nisso, eu estava assistindo o jogo e me distraí e lembrei do mito de Sísifo. Assim, é popularmente conhecido, mas se você não sabe o que eu estou falando, eu vou dar uma breve resumida na história aqui. Sísifo é um personagem da história da mitologia grega. Ele era um rei, se eu não me engano, de Corinto, acho que é isso mesmo. E ele era muito conhecido por ser inteligente, sagaz, perspicaz, malandro, cujo maior hobby era fazer os deuses de trouxa. Até que um dia ele resolveu chutar o pau da barraca completamente, aprisionando a personificação da morte. E nesse período em que a morte ficou presa, os humanos viraram imortais. Os deuses ficaram pistola com Sísifo e resolveram que ele merecia um castigo. E deram para ele um castigo cruel e irônico, onde ele precisava empurrar uma pedra gigante morro acima, só para no final do trabalho ver ela rolar para baixo e no dia seguinte ter que repetir tudo de novo pela eternidade. E aqui fica um questionamento meu. Será que se um dia algum goleiro conhecer o mito de Sísifo e comparar com a própria posição no jogo, será que ele deixaria de jogar bola e, digamos assim, ganhasse um prêmio Nobel de literatura? Bom, é exatamente isso que Albert Camus fez. Albert Camus é sempre lembrado como filósofo, mas eu prefiro tratar ele como escritor intelectual. E eu digo isso porque o campo de atuação dele sempre foi a escrita. Ele realmente só atuou como filósofo, acho que na última década da vida dele. E durante os anos em que o Albert Camus estudava não só filosofia, mas ciências políticas, ele jogava na posição de goleiro no time universitário. O Albert Camus, ele era tão proeminente na escrita que em 1957 ele acabou recebendo o Prêmio Nobel. E assim, como todo escritor que recebe o Prêmio Nobel de Literatura, não foi por um livro específico, mas sim pelo contexto de todas as suas obras e importâncias para a humanidade. E não ironicamente, um dos livros que o Albert Camus escreveu foi exatamente O Mito de Sísifo. Se um dia ele associou a posição de goleiro com o rolar da pedra do Sísifo,
Nunca saberemos. Veja bem, o campo filosófico da atuação do Albert Camus era justamente o do absurdismo. O absurdismo, em poucas palavras, mostra a condição da existência humana como absurda, sem sentido, como a constante busca de significado diante um universo que é indiferente às nossas ambições. Mas no meio desse caos todo, que é o absurdo da existência humana, o Camus ele também defendia que mesmo diante de uma tarefa sem sentido, tal qual rolar uma pedra morro acima, a gente ainda é capaz de encontrar não só felicidade, mas satisfação no nosso dia a dia. Infelizmente, Albert Camus, assim como todas as pessoas que eu trago no canal, morreu muito jovem, com 46 anos. Assim, de um acidente trágico, irônico, tragicômico, mas o fato é que ele precisava fazer uma viagem, ele ia fazer essa viagem de trem, ele estava com o ticket da passagem no bolso, até que momentos antes da viagem um amigo dele ofereceu carona de carro e, comprovando o próprio campo da filosofia de que o universo não se importa com a gente e tudo não se passa de caos, ele acabou sofrendo um acidente fatal de carro. E uma verdade que é difícil de engolir porque ela vem num comprimido desse tamanho e às vezes a gente tem que... é que nós estamos presos numa rotina e às vezes ela não permite o autoconhecimento, não permite a busca por nós mesmos e a gente acaba ficando frustrado no meio da jornada que a gente chama de vida. E lembrando dos conhecimentos que Camus passou pra gente, dá sim pra encontrar uma felicidade no meio desse caos, porque afinal de contas, alguém em algum momento precisa imaginar o Sísifo feliz. Até a próxima!